mais um momento, a mais um encontro, na verdade, nós que estamos aqui todo dia praticamente com um vídeo novo, com alguma referência, alguma reflexão, na verdade. E no dia de hoje, né, no encontro de hoje, na aula de hoje, eu queria falar de um texto que foi publicado há muito tempo atrás, lá em 1987, que é um texto chamado O Abandono dos Ideais, do professor Olavo de Carvalho. E eu li esse texto faz um tempinho já, apresentei ele até no grupo de pesquisa da minha pós, ali do Instituto de Ciência da Mente, do Dr. Ítalo Marcilli, e olha, vale cada parágrafo, vale cada linha esse texto do Olavo de Carvalho. É um texto curto, de umas 10, 11 páginas, mas que tem uma profundidade, ou mais ainda, eu diria, ele nos coloca numa necessidade de encontrar aquilo que talvez seja um dos pontos que mais nós sintamos falta nos dias atuais, que são os ideais, a meta, né? O grande projeto, o projeto vital da vida, das coisas, ou por que estamos aqui, qual o objetivo, por que eu acordo cedo, por que eu trabalho, por que eu ganho dinheiro, por que eu perdoo, por que eu amo, por que eu choro. E tudo isso, no final, está resumido num ideal, né? Num projeto, numa meta. O Nietzsche, acertadamente nessa, ele acertou, ele disse, né, quem tem um porquê não se importa com o como. Então, quando a gente tem um porquê estar acordado, estar vivendo, estar ao lado de uma pessoa, o como ele perde importância, o como ele é aceito. E nesse texto do Olavo, ele justamente começa a discorrer dizendo o seguinte, olha, não é porque a palavra perdeu o seu referencial que ela deixou de existir. A palavra, mesmo quando ela não é falada, ela continua existindo. O quanto que nós escutamos esse termo, ideal. Olha, faz muito tempo que eu não escuto, você tem que ter um ideal de vida, você tem que ter uma grande meta de vida. E não é porque eu não estou dizendo ou não estou escutando essa palavra que ela não existe. O próprio Olavo diz assim, ó, o que não tem nome não é pensável. E o que não é pensável não existe. Ele está provocando aqui, dizendo o seguinte, olha, se eu retiro a palavra ideal do imaginário da sociedade, e quem colaborou muito por esse ideal ao longo da história foi o cristianismo, né, foram os grandes valores, as grandes tradições, se eu retiro esse ideal da sociedade, logo ela não pensa mais sobre ele. E se ela não pensa mais sobre ele, é como se ele não existisse. E aí, o que isso acarreta, Mateus? Isso acarreta o desespero. Isso acarreta um certo niilismo. Tem uma disciplina na rede pública, mas acho que na rede particular também deve ter, chamado projeto de vida. E eu nunca me esqueço quando o Leandro Carnal foi uma palestra para um monte de professores da rede pública e ele tirou sarro sobre o projeto de vida. E na hora eu também tirei sarro. Falei, como que a gente pode querer ter um projeto de vida se a gente muda constantemente a todo tempo? Né? Se a gente acorda com um projeto de vida e dorme com outro. Mas hoje, refletindo, depois aí de uns 2 anos que ele falou isso, 2, 3 anos, eu acho que há um erro, há um equívoco. Não, a gente tem que ter um projeto de vida. Um projeto de vida, ou seja, um projeto para a vida. Um projeto que me dê um norte, que me dê um caminho, que me dê uma direção, que me fale para onde eu vou. O que o cristianismo faz a vida inteira? O cristianismo nada mais, nada menos faz, e isso é o mais sincero, ele fala, olha, vem para cá, vai para lá, que você tem isso. O que Jesus disse? Eu sou o caminho,
a verdade e a vida. Quem quer uma vida boa, o caminho está aí. Quem quer encontrar coisas sólidas, coisas verdadeiras, o caminho está aí. Qual é o caminho? O caminho é o próprio Cristo. Esse modelo de personalidade perfeita que todo cristão, todo católico almeja. Ou seja, a gente tem um modelo, a gente tem um ideal. E aí o que eu faço? Eu me moldo ou eu busco chegar o mais próximo desse ideal, o mais perfeito desse ideal, mesmo sabendo que eu talvez não alcance, mesmo sabendo que talvez eu não chegue nesse ideal, mas é essa busca, é esse tesão, né, essa tensão, eu diria, que me faz querer ser melhor, que me faz querer estar próximo de Deus, que me faz querer ser um ser humano de verdade. Agora, diz ele, denomina-se ideal a síntese. O que é a síntese? A síntese é o resumo, em que se fundem numa só forma, numa só energia, a ideia do sentido da vista e o preço da sua realização. Bato na tecla do católico. Qual que é o ideal do católico? Qual que é a ideia do católico? A ideia do católico é ir para o céu, não é isso? A ideia do católico é ser imagem e semelhança de Deus. Quando eu tenho esta ideia, automaticamente o que eu coloco entre a ideia e eu? O preço. Quando eu coloco o ideal de passar numa universidade X, Y, H, o que eu coloco? O ideal e o preço que eu vou pagar por aquele ideal. É assim um casamento, é assim uma amizade, é assim um namoro, é assim a paternidade, é assim a maternidade. O problema é que nós estamos vivendo uma era que tem um vislumbre de um certo ideal, porém, a parte do preço a se pagar, o sacrifício a se pagar, é colocado de escanteio. Então, eu quero, eu almejo, mas eu não sacrifico para aquilo. Eu quero me casar, mas eu não quero o sacrifício da fidelidade. Eu quero ter um filho, mas eu não consigo me sacrificar dos meus desejos egoístas em troca do meu filho. Eu até quero, Matheus. Até almejo. Nossa, que lindo ser pai, que lindo ser mãe. Ah, mas aquela parte de não sair à noite, aquela parte de ficar com a criança quando chora, aquela parte de ter que acompanhar a vida escolar dele, essa parte eu não quero, né? A parte da formação, de dar carinho, de dar atenção, essa parte que é o sacrifício, eu não quero. Por quê? Porque eu quero a minha parte do prazer, eu quero ficar assistindo o meu jogo, eu quero ficar podendo ir aonde eu quero ter o meu tempo, a minha alegria, a minha felicidade, a minha casa, a minha liberdade, os meus desejos. Eu. Eu tenho ideal até, mas o preço a se pagar por esse ideal se perde. E se perde porque também nós estamos numa sociedade extremamente hedonista, uma sociedade que realmente vive o prazer exacerbado ou a abundância da coisa. Nunca antes na história desse mundo houve um mundo tão abundante, tão fácil, onde as coisas acontecem de uma maneira onde eu nem tenho que fazer muito esforço para tal. E isso é tão louco na nossa cabeça que, veja, ó, a gente põe lá um saquinho de pipoca, põe no micro-ondas, demora 3, 4 minutos, não sei, a gente já se incomoda que demorou demais. E no passado? Você já imaginou como que era fazer pipoca no passado? O tempo que se demorava para se fazer aquela pipoca, por exemplo? Talvez por isso também cada vez menos as pessoas queiram cozinhar. Cozinhar demanda tempo, né? Cozinhar demanda sacrifício. Cozinhar demanda preço a se pagar para aquele ideal, para aquele prato gostoso, saboroso e assim por diante. Olha que problema que nós estamos vivendo. Uma sociedade sem ideal e um segundo ponto, uma sociedade que não quer pagar um preço para determinado ideal. As coisas vão acontecer. O milagre vai se dar e eu vou atingir os meus objetivos.
Como? Ah, não sei, mas eu vou atingir. Quando eu sei o ideal que eu quero e eu compreendo o preço a se pagar por esse ideal, então eu me mudo para esse ideal. Eu me coloco a caminho desse ideal. Eu entendo a necessidade de, sei lá, levar mais água, a necessidade de levar mais mantimentos, a necessidade de usar determinada roupa. Por quê? Porque a busca desse ideal será feita por um caminho, sei lá, tortuoso. Se eu não sei o caminho que eu vou percorrer para atingir esse ideal, então eu não sei o quanto de água que eu levo, o quanto de alimento eu levo, que roupa que eu uso, que sapato que eu ponho, que objeto de segurança que eu tenho que levar. E aí a vida vira o quê? A vida vira um total improviso. E vira um total improviso, por quê? Porque ela é completamente imprevista. E claro, ninguém aqui quer dizer que é possível ter uma previsão da vida, que a vida é uma fórmula matemática. Pelo contrário, a mágica de estar vivo, a mágica de viver, é justamente o que vai acontecer na esquina logo ali. Porém, eu posso ter uma noção, ou seja, uma previsão de que ali tem uma esquina. Eu posso prever, de certa maneira, o que terá depois da esquina. Ou seja, eu estarei preparado. E para eu estar preparado, o que eu estou fazendo? Eu estou pagando um preço, porque eu sei o ideal que eu estou almejando. E certeza, quanto maior o preço que nós pagamos, melhor será esse ideal. Mais saboroso será esse ideal. Né? Quando eu conquistá-lo, ele será realmente assim, nossa, o grande, né? A grande meta, o grande ideal, o grande sonho. Por isso que muitas vezes, eu já falei isso em algum lugar aqui, que a gente não entende porque que aquelas pessoas choram quando elas conseguem alguma coisa, né? Já viu na televisão? Não sei. Elas vão atingir um objetivo e elas choram muito. E algumas vezes eu falo assim, nossa, mas é para tanto? E esse é para tanto que eu estou dizendo da minha casa, no sofá da minha casa, o meu conforto, sem me sacrificar em nada por aquele ideal que eu estou vendo pela televisão. Eu não tenho noção do sacrifício que foi para aquela pessoa atingir aquele objetivo, que fez ela chorar, né? Que fez ela se ajoelhar no chão. Eu não tenho essa noção. E aí é o preço. É o preço a se pagar. Diz ainda o professor Olavo, olha lá, sem a síntese que o ideal opera entre o impulso da universalidade e os interesses do organismo psicofísico, não haveria meio de fazer o homem sacrificar-se, impor-se restrições, contrariar desejos e reprimir temores em prol de algum valor moral, social ou religioso, para alcançar sua plena estatura humana e tornar-se talvez maior do que ele mesmo. É essa a meta. Qual que é a nossa meta de vida? Tornar maior do que eu mesmo sou. Tornar maior do que eu sou. Não é essa, tem que ser essa a nossa meta. Tornar-se maior do que nós somos. Eu tenho que ser o Mateus maior do que eu já sou. Eu tenho que ser o Mateus melhor do que eu já sou. E para que isso aconteça, eu tenho que entender exatamente isso aqui, ó. Que eu tenho que impor restrições, que eu tenho que contrariar desejos, que eu tenho que reprimir temores em prol de. Muitas pessoas deixam de ir à igreja justamente por causa da restrição, da contrariedade dos desejos e da repressão dos temores. Repreensão dos temores. Ah, não, porque eu gosto tanto de fazer isso, agora eu não vou poder mais. Não consegue se sacrificar. Não consegue entender a beleza do sacrifício. Por quê? Porque não conseguiu diminuir o orgulho. Porque é uma pessoa orgulhosa, porque é uma pessoa egoísta. É como uma traição. É como as religiões da nova era aí que colocam que tudo é lindo, que o que vale é o amor, Deus ama todos, né? Deus é misericórdia, não tem ninguém no inferno. O inferno nem existe. Demônio é criação da Igreja Católica para a galera ter medo do padre.
Não, o demônio existe, a maior alegria dele é esse sentimento, de que ele não existe. A maior alegria dele é essa vida leve, essa vida bossa nova, né? Esse, esse homem light que a gente acaba vivendo, que é um homem sem raiz, sem esforço, sem sacrifício, que se dói por qualquer coisa. Por quê? Porque não tem ideal. Porque ele acha realmente que tudo que o cara lá de cima, tudo que ele pedir pro cara lá de cima, o cara lá de cima vai dar para ele. Até a ideia de Deus é idealizada por ele, né? De um Deus amoroso que vai perdoá-lo, que vai entregar tudo que ele pedir. E esse não é o Deus real. Não basta que a meta seja verdadeira, diz o Olavo. É preciso que ela seja bela. Por que que ela tem que ser bela? Porque ela tem que ser verdadeira. No sentido assim, não existe como separar o belo do verdadeiro. Elas caminham para o mesmo lugar. Belo, verdade e belo, verdade, belo, verdade. Tem mais um termo aqui. Eles caminham para o mesmo lado. Ah, lembrei. E bondade. O que é bom, o que é belo, o que é verdadeiro, caminham para o mesmo lado. E quanto mais belo, mais verdadeiro, mais bondoso é aquilo. Quanto mais bondoso, mais verdadeiro, mais belo. E quanto mais verdadeiro, mais belo, mais bondoso. É sobre esses ideais que nós temos que correr atrás, é sobre esses ideais que a gente tem que buscar. Do contrário, destruído esse ideal, o homem se perde. Se perde no quê? No abandono sozinho de uma luta que para ele não tem significado nenhum. E por que não tem significado nenhum a luta? Porque não tem o porquê, não tem o porquê. Agora, quem tem o ideal consegue contrariar. E se preciso for, vai lutar contra todas as imposições de uma moralidade errada em prol de uma moralidade correta. O que faz uma pessoa idealizadora? Ela coloca a real moral, o real valor acima da moral vigente aqui. Do contrário, ele vai ser egoísta, do contrário, ele vai ser extremamente cego às paixões, aos seus desejos mais banais, à sua humanidade mais pura. E qual que é a meta nossa? A nossa meta é se formar enquanto espírito. Nada é maior, mais idealizante do que transformar a carne em espírito, ou seja, a gente elevar a nossa materialidade ao que realmente importa, ao que realmente não passa. E aí diz o Olavo, sem o ideal definido, todas as melhores aspirações não passam de sonhos, porque não há um dever moral imanente a exigir que se amolde à realidade, que se limitem em extensão para realizar-se em intensidade. E aí eu digo para você, o que é ideal? Né? Qual é o ideal que a gente tem hoje de humanidade? Qual o ideal que nós temos hoje de homem? Qual o ideal que nós temos hoje de mulher, por exemplo? Só um homem idealista é realista. Os demais, diz Olavo, são sonhadores ou cínicos. Porque só um homem idealista é realista. E aí é o que está falando Olavo, idealista no termo que nós estamos buscando aqui. Um ideal verdadeiro. Porque como ele entende o que é um ideal, ele tem o preço a se pagar por isso. Ou seja, ele está inserido na realidade. Ele vive a realidade. E é essa realidade que ele vai então querer elevar. Que ele vai querer dar um passo a mais. Que ele vai querer transcender. Do contrário, a gente vai ficar no sonho, no cinismo que for. Porque se eu não tenho uma medida de como as coisas deveriam ser, a gente não consegue vislumbrar
ou colocar numa balança que seja o que é bom, o que não é, o que é bom, o que é mal. Por isso que o ideal é essa bússola mesmo, né? Esse norte, essa seta que assinala para gente, né? Que coloca na nossa alma uma direção firme, constante, por entre as incertezas da vida. E é esse ideal que vai me dar algo que é fundamental depois, que vai ser a minha existência. Quanto mais claro for esse ideal, quanto mais elevado for esse ideal, automaticamente o meu padrão de significado, de experiência existencial será maior. Tem um, um psicoterapeuta chamado Paul Deal, que ele diz que Deus, né, a divindade ali no caso, é a imagem ideal que orienta todos os esforços para a autorrealização das nossas qualidades superiores do homem. Se você retira esse ideal que é Deus, todo o resto desfalece, todo o resto empobrece. E uma sociedade que cada vez mais afasta Deus do seu cotidiano, da sua tomada de decisões e da sua relação com o outro, é uma sociedade que vai empobrecendo-se ainda mais. É como a história do porco. O porco faz o chiqueiro. O porco faz o chiqueiro, não é o chiqueiro que faz o porco. E qual que é a graça do porco? Que todo mundo fica no chiqueiro com ele. Se eu não tenho um ideal acima da média, se eu não tenho um grande propósito, se eu não tenho, né, esse voo certeiro às coisas do alto, o resto vai ser vazio. E aí nós caímos aonde? Nós caímos numa certa crise existencial. Olha que bacana que a gente lê aqui, ó. A neurose do idealista exaltado tem sua origem na soberba, pois o ego, ao identificar-se com a imagem do ideal, atribui a si mesmo, atual e efetivamente, qualidades que só lhe pertencem de modo virtual e por espelhismo. Isso é um outro problema. Quando o ideal sou eu, quando eu me coloco como grande ideal de mundo e todo mundo que é igual a mim, é maravilhoso. Quem não é igual a mim, não é tão bom. É uma autoidolatria mesmo. E aí cai numa imagem ideal dele próprio de maneira enganosa. Porque ele é soberbo, porque ele é egocêntrico. Não é à toa que os teólogos vão dizer depois que a soberba ali é a raiz de todos os pecados. O idealista aqui, sem grandes ideais verdadeiros, é esse cara que vai idealizar, só que esse ideal, que é ele próprio, corrompe o bem na sua própria raiz. E vai corrompendo na medida em que tem por ele um amor egoísta. Ou vai dizer que esse não é um problema da sociedade? O ideal é aquele cantor, o ideal é aquele jeito de viver, o ideal é aquele tipo de música, o ideal é aquela relação. Tudo isso é ideal de idolatria. Tudo isso cria exatamente esses idealistas exaltados. De ser igual a ele, de ser igual a ela. Quando uma vida saudável é uma vida que traz o ideal da verdade, o ideal do bem, o ideal do belo. E isso é educado, isso é ensinado, isso é mostrado para a sociedade. Dentro de casa, dentro da igreja, dentro da escola.
Olha como o buraco é muito mais embaixo. Mas assim, leiam o texto do Olavo, tá? Leiam, tem na internet, procurem lá o Abandono dos Ideais. Vocês vão ver, isso daqui foi só uma brincadeira do texto do Olavo, daria para a gente ler parágrafo por parágrafo, linha por linha aqui, e ficar horas discutindo o texto, mas a gente não tem esse tempo. Então, assim, leiam o texto, O Abandono dos Ideais, do senhor Olavo de Carvalho. Certinho? Pessoal, siga, nos acompanhe, ative as notificações aí. Tem vídeo novo todo dia aqui no canal. É sempre uma alegria poder partilhar algo de bom, verdadeiro, e bom e verdadeiro, né? E que a gente possa cada vez mais encontrar ideais que valham a pena realmente a gente lutar, buscar, correr, construir e viver. Certinho? Um abraço, obrigado, Deus abençoe.